Paz do Senhor Jesus Cristo. Deus seja louvado. Graças a Deus por mais uma oportunidade. Mais uma mensagem de Deus para o seu coração, para a sua vida. 1 Reis, capítulo 19, versículo 19 ao 21. Partiu, pois, Elias dali, e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois, adiante dele, e ele estava com a 12ª. E Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: deixa-me beijar meu pai e minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: vai e volta, pois que te fiz eu? Voltou, pois, e o seguiu, e tomou a junta de bois, e o matou, e com os aparelhos dos bois, cozeu as carnes, e as deu ao povo, e comeram. Então se levantou, e seguiu a Elias, e o servia. Amém. Vamos entender pelas Escrituras Sagradas o chamado de Deus. Muitas pessoas, por não entender o chamado de Deus, usam às vezes até palavra de confissão positiva e diz: eu sou chamado. Nós entendemos pela palavra que o negócio não é bem assim. Se não, perceba, todos nós sabemos que Eliseu foi chamado por Deus para substituir a Elias, devido à intimidade, à comunhão que Elias tinha com Deus. O próprio Deus lhe revelou o seu sucessor. Perceba que Eliseu não foi indicado por alguém, não teve nenhum tipo de influência familiar. Presta atenção, quando um líder pretende levantar alguém e ele segue este padrão, ele não tem de que se preocupar. O apóstolo Paulo, quando aconselhou sobre esse assunto, ele disse: não seja precipitado. Olha a reação de Elias com respeito ao chamado de Eliseu. 1 Reis, capítulo 19, versículo 19. Partiu, pois, Elias e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois diante dele, e ele estava com a 12ª. E Elias passou por ele, lançou a sua capa sobre ele. Perceba que Elias não falou nada com Eliseu, simplesmente lançou a capa sobre ele. Perceba que quando a capa caiu sobre Eliseu, ele entendeu o chamado. Ele corre atrás de Elias e diz: deixa eu beijar meu pai e minha mãe, e então te seguirei. O cair da capa sobre Eliseu revela a manifestação da graça. Não existe sequer um ser humano que faça algo para Deus, que faça com que Deus tenha que retribuir. Vou repetir isto. Não existe sequer um ser humano que faça algo para Deus, que faça Deus retribuir. O primeiro contato espiritual
vem de Deus. Então o homem responde. O cair da capa sobre Eliseu revela a manifestação da graça, trazendo a experiência pessoal. Todo aquele que é chamado por Deus necessita passar por uma experiência pessoal com Deus. Não é simplesmente dizer, sou chamado. Perceba que, quando Eliseu alcança Elias para lhe dar satisfação, Elias responde, eu não tenho nada contigo, Deus te chamou. O chamado de Deus não é uma intuição humana. Se trata de uma experiência. Aqui nós temos a reação daquele que é chamado por Deus. Eliseu volta e mata as juntas de bois e queima os carros. O que isso significa? Isso significa que o chamado passa a depender completamente de Deus após a experiência. No coração do chamado não fica sombra nenhuma de dúvida. Ele poderia ter vendido ou negociado os bois e as carnes. Foi exatamente isto que Ananias e Safira fizeram. Eles reteram parte da venda. O que foi realmente chamado por Deus, ele não abre mão. Ou melhor, o que foi chamado por Deus, ele abre mão de tudo, de maneira sobrenatural. Eliseu não vende e nem negocia nada. Ele poderia ter vendido tudo, mas não fez. Glória a Deus. Glória a Deus. Na verdade, ele faz uma festa, um churrasco, e ele compartilha de graça com o povo. É verdade. É exatamente isso que ele fez. Todo aquele que Deus o chama, recebe os cuidados de Deus. Deixa eu simplificar. Quando Deus chama uma pessoa, Deus cuida desta pessoa. Está entendendo? Outro ponto sério. Aquele que Deus chama, Deus o capacita. Os milagres que Eliseu fez, todos eles apresentavam um problema. Eliseu recebeu capacidade para resolver todos, de maneira que Deus fosse glorificado. Que é outro detalhe de muita importância. Aquele que é capacitado por Deus não tem de que se vangloriar. Há um reconhecimento profundo daquilo que aconteceu. Foi Deus quem fez. Você se lembra de Naamã? Naamã quis pagar pelo milagre, não é? Não é assim que está escrito? Mas Eliseu respondeu: eu não quero nada do que é teu. Dá glória a Deus. E foi exatamente isso que aconteceu. Naamã volta de Samaria para a Síria, tendo testemunho verdadeiro
de que Deus é o Senhor, de que Deus é digno e que somente Deus é digno de ser adorado, exaltado e glorificado. Amém? Deus seja louvado. Você que é chamado por Deus, se põe de pé nesta hora, se encha do Espírito Santo e cumpra bem o teu ministério. Você que tem certeza que Deus te chamou, através desta palavra, o Espírito Santo, Ele está falando ao teu coração. Levanta-te, anima-te, se põe de pé. Eu ministro nessa hora sobre a sua vida a unção, a virtude de Deus sobre a sua vida nesta hora. Através desta palavra, Deus te põe de pé, Deus te levanta, Deus te restaura, Deus te renova, para você dar continuação àquilo que Ele te chamou e te deu para fazer. Em nome de Jesus Cristo. Deus seja louvado.